Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos colocar, meus irmãos e minhas irmãs, os nossos corações diante de Deus. E vamos pedir que Ele venha até nós com o seu Espírito, para que, convidando-nos ao deserto com Ele, esse deserto quaresmal, nós sejamos conduzidos unicamente pelo Espírito de Deus. Abramos o nosso coração. Peçamos a Deus que o nosso coração agora silencie e repouse nele. Peçamos a Deus que o nosso coração agora tenha os seus sentimentos, os seus afetos ordenados e conduzidos para Deus. Senhor Jesus, aqui estamos novamente no início desses exercícios, colocando-nos diante de Ti, antes de tudo como filhos, porque cremos que o Teu Pai é nosso Pai. Te pedimos, Jesus, abre o nosso coração e dai-nos coragem, força, vigor, desejo de Te encontrar. Dai-nos a graça, Jesus, de nos aproximar novamente de Ti, de Te escolher como centro e Senhor das nossas vidas. Ajuda-nos, Jesus, a não esmorecer. Dai-nos uma atenção completa à Tua palavra, aquilo que Tu queres fazer com cada um de nós nesta noite. Lembra-nos que Tu podes fazer algo com cada um de nós nesta noite. Vamos, portanto, meus irmãos, confiantes nisso, crendo verdadeiramente nisso, pedir o Espírito de Cristo para que seja Ele a nos conduzir, para que seja Ele a nos pacificar, a nos dar coragem, serenidade, amor, esperança e fé, para que nós, no início deste exercício e no início deste grande processo quaresmal, nós saiamos do outro lado pascais, ressuscitados com Ele. Com muita confiança e força, peçamos o Espírito de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Chuva no Antigo Testamento é sinal de bênção. Então, bendito seja Deus. Só que no caso de Recife, se for muita, pode não ser exatamente isso. Vamos lá. Vejam só. Eu queria dizer duas coisas a vocês. A primeira é por que nós fazemos exercícios quaresmais. A ideia de nós, como comunidade, fazermos esses exercícios está muito inspirada na inspiração da própria igreja. A igreja, ela convida todos os católicos a se esforçarem mais na ascese. Ascese é uma palavra que nós todos conhecemos porque nós fizemos grego na escola. Lembram? Ascese é uma palavra grega que significa exercício. Ascese significa exercício. Uma pessoa, portanto, ascética é uma pessoa que faz exercício. Para os gregos, nós tínhamos especialmente a ascese do corpo. Nós, cristãos, compreendemos que a ascese do corpo deve estar ligada a uma ascese da alma. E por isso nós fazemos um maior esforço ascético durante a quaresma. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco.
A oração, o jejum e a esmola. Nós nos exercitamos mais, nós fazemos mais ascese. Nós da comunidade, então, pensamos assim: se até o Papa, durante o tempo quaresmal, faz exercícios quaresmais, quem somos nós para não fazer? Se até o Papa, agora Francisco, dentro do hospital, todos os dias, na frente da televisão, ele está acompanhando os exercícios que estão sendo dados no Vaticano, porque nós não faríamos. A tristeza de vocês é que não é Raniero cantar a missa, sou eu, né? Então, vocês vão ter que se contentar comigo mesmo. Mas, agora já é diferente, né? Já é outra agora, inclusive. Mas nós todos devemos fazer exercício. Por quê? Porque a quaresma é justamente um momento apropriado para nós nos esforçarmos um pouco mais para nós vivermos bem aquilo que nós vamos fazer lá no Tríduo Pascal. Essa é a primeira coisa. Por que nós devemos fazer exercícios quaresmais? Para que a gente não chegue no Tríduo Pascal, como é que eu digo isso? Como uma barata tonta. Muitos de nós, a partir da quinta-feira santa, a gente passa a quinta, sexta e o sábado, ou domingo, nós fazemos o Tríduo Pascal sem saber o que nós estamos fazendo. A gente entra numa perna de pinto, sai numa perna de pato e não faz absolutamente... Aquilo não tem efeito na vida da gente. Então, para que a gente chegue no Tríduo à altura do que nós vamos celebrar, a gente faz exercício. O tema dos exercícios desse ano é esse que vocês estão vendo aí. Para ver Deus face a face. O tema, portanto, dos exercícios desse ano, para ver Deus face a face. Nós vamos trabalhar esse tema em 4 grandes temas. O de hoje se chama Conhecer como sou conhecido. Vou começar. Já é comum nas redes sociais, vejam se é o caso de vocês, viu? Que algumas pessoas, especialmente as mais jovens, compartilhem as suas experiências e os conselhos que recebem de inteligências artificiais. Só para vocês terem uma ideia, algumas pesquisas já mostram, pasmem, viu, que 1 em cada 10 brasileiros usam o ChatGPT como terapeuta. Certamente, se eu disser, levanta a mão, quem usa o ChatGPT como terapeuta, ninguém vai levantar, que ninguém é doido, né? Se bem que não está nem filmando, só dá... Mas ninguém vai dizer, eu. Mas veja, se a cada 10, 1 usa, temos quantos aqui que usam? Uns 10, pelo menos, né? Tem uns 10 entre nós aqui que deve usar um ChatGPT de vez em quando para perguntar, querido ChatGPT, eu faço isso ou não faço? Eu deveria sentir o quê? Eu deveria responder como? Essa necessidade terapêutica, diga-se não de passagem, cresceu, prestem atenção, 155% entre os anos de 2020 e 2021, especialmente por causa da pandemia, fazendo com que, vejam, 5% hoje da população do Brasil esteja nos consultórios de psicologia. Um número, claro, que ainda é muito baixo, né? Se a gente pensar numa população de 210 milhões, 5% é um número pequeno diante dos outros 95%. Mas o que é importante a gente perceber é que esse número está em crescimento. Agora tem um outro dado. Vocês estão me escutando? Nem eu estou me escutando. Eu estou gripado, ou seja, eu estou com o ouvido entupido. Eita, eu disse meu ouvido não estou gripado não, viu, meu gente? É só uma brincadeira. Dá para me ouvir, né? Dá? Tá ótimo. Jesus, vamos ajudar a gente. Dê uma ajuda a gente, por favor, viu, Jesus? Vamos lá. Nós temos, então, um número que é 1 a cada 10 pessoas no Brasil usam o ChatGPT como terapeuta. Nós temos um crescimento de 150% de pessoas que estão fazendo terapia. Mas tem um número igualmente importante. Vejam aí. 16% da população está usando remédio para problema emocional. O fato é que nós temos 2 curvas que estão crescendo entre nós.
A primeira curva é aquela de um certo incômodo emocional, como se dentro de nós, de vez em quando, acendesse uma luzinha dizendo: algo não está bem. Eu queria agora que você olhasse para si mesmo, longe do ChatGPT, e se perguntasse: tem alguma coisa dentro de mim que não está bem? Uma curva, então, que está crescendo entre nós é a curva do sentimento de que algo não está bem. A outra curva é aquela que nos faz querer nos conhecer melhor, seja através de terapia mesmo, ou através de ChatGPT, ou de qualquer outra coisa. Agora vejam, voltando no tempo, quando nós não tínhamos nem internet, nem rede social, nem Freud, nem psicólogo, Paulo de Tarso, 20 anos após a morte de Jesus, escreveu aos cristãos de Corinto isso: agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Nós vamos começar assim os nossos exercícios quaresmais. Reconhecendo que o nosso conhecimento sobre nós mesmos é muito limitado. A verdade é exatamente essa. Sobre nós mesmos, sobre si mesmo, cada um de nós conhece muito pouco. Nós conhecemos, vejam aí, nós conhecemos as leis da natureza, nós conhecemos os nossos cromossomos, nós conhecemos inúmeras galáxias. Porém, cada um sobre si, sejamos sinceros, conhecemos bem pouco. Vejam, eu queria chamar a atenção para uma coisa em primeiro lugar. É muito importante que no começo desses exercícios a gente saiba onde nós estamos pisando. Eu queria convidar a gente no início desses exercícios a pisar não a geografia, mas a alma de cada um de nós. Eu queria que nós começássemos esses exercícios tendo coragem de pisar na alma de cada um de nós, de entrar na alma de cada um de nós e perceber que nós todos, em primeiro lugar, uns mais, outros menos, nós todos, de vez em quando, sentimos que alguma coisa estranha dentro de mim, alguma coisa dentro de mim que não está legal. E a segunda coisa é perceber que nós todos, mesmo que nós muitas vezes evitemos, nós todos gostaríamos de conhecer esse mistério chamado eu mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você pudesse ter acesso a quem você é mais profundamente, e se você não precisasse pagar o preço por isso, você não gostaria? O nosso drama é que nós não queremos pagar o preço. A gente não quer pagar o preço de entrar em si mesmo, de se confrontar consigo mesmo. Mas nós todos, muito provavelmente, gostaríamos de ter conhecimento de quem nós somos. Por que eu ajo desse jeito e não de outro? Por que eu prefiro isso e não outra coisa? Qual é a melhor opção para fazer na minha vida? Se a gente tivesse essa possibilidade. E São Paulo, mais de 2000 anos atrás, diz uma coisa que é muito importante. Vejam aí. O meu conhecimento é limitado, mas depois eu vou conhecer como eu sou conhecido. São Paulo era um homem que desejava conhecer. E desejava a todo custo conhecer a verdade. Se vocês lerem as cartas de São Paulo, a grande obsessão de São Paulo é essa, a verdade. Pela verdade, São Paulo matou os cristãos. Por causa da verdade, São Paulo passou a ser perseguido porque era cristão. Vejam, São Paulo é um homem que não arreda o pé pela verdade. Para São Paulo, o que importa é conhecer a verdade, saber o que é a verdade. A verdade sobre tudo, mas especialmente duas verdades. Atenção aí. A verdade sobre si e a verdade sobre Deus.
Agora atenção para isso. São Paulo sabia que essas duas verdades, a verdade sobre o ser humano e a verdade sobre Deus, essas duas verdades, elas convivem. E quanto mais nós nós aproximamos uma da outra, mais nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade e da realização do ser humano. Olhem para mim. Vamos subir, viu? É exercício. Não é para brincar de adoleta, não. Vamos subir. São Paulo tem clareza de uma coisa. O ser humano, ele tem um anseio de se conhecer. E, ao mesmo tempo, o ser humano tem um anseio de ser feliz. Para São Paulo, quanto mais eu conheço a mim mesmo, mais eu encontro um modo de encontrar a realização que satisfaça a minha vida. Por isso, vejam, para São Paulo, o conhecimento completo de si e, portanto, a realização plena de si cresce quanto mais eu conheço o modo como Deus conhece a mim mesmo. Eu vou dizer de novo, viu? Para São Paulo, o conhecimento completo de si, uma pessoa só conhece a si mesma. E, portanto, uma pessoa só se realiza a si mesma quanto mais ela conhece o modo como Deus a conhece. Eu vou dizer de novo. Para que eu me conheça, eu preciso saber o que Deus pensa de mim. Por isso, a grande Teresinha do Menino Jesus vai dizer: eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. Eu não sou o que as pessoas dizem que eu sou. Eu não sou o que as redes sociais mandam eu ser. Eu sou o que Deus pensa de mim. É como se São Paulo dissesse o seguinte: se você quiser conhecer um celular, conheça a pessoa que o fabricou. Vejam, minha gente, para eu conhecer uma coisa, eu preciso saber quem criou essa coisa. O melhor modo de conhecer, lembro como sempre o exemplo clássico daquele livrinho verde chamado A Fé Explicada, de Léo 13. Todo mundo deveria ler em algum momento. O tempo todo eu falo desse livro. Procure esse livro, A Fé Explicada, A Fé Explicada, A Fé Explicada, A Fé Explicada. Vai cair na prova, viu? Antes da Páscoa eu vou fazer vou passar o teste. A Fé Explicada, de Léo 13. Léo 13. Ele diz assim, ele diz isso no tempo que não tinha celular, né? Para eu saber para que serve um liquidificador, eu pergunto a quem criou o liquidificador. Qual é o grande drama do liquidificador? É se ele quiser ser carro. Se o liquidificador quiser ser carro, ele quebra. O ser humano, para conhecer a si mesmo, precisa perguntar àquele que o criou. Eu, para conhecer a mim mesmo, preciso perguntar a quem me criou. Ou seja, se você quiser conhecer a si mesmo, conheça a pessoa que o fabricou. Queria parar aqui para fazer uma pergunta. No início desses exercícios, e portanto dessa quaresma, duas perguntas. A primeira, você crê em Deus? Mas não me venha com respostinha de catequese de menino. É se você crê realmente em Deus. E aí, Charles de Foucault sempre nos ajuda numa resposta. Ele, que era um homem ateu, faz a sua conversão e ele diz: no exato instante em que eu percebi que Deus existia, eu entendi que a minha vida deveria ser outra. Se você... Escute e eu vou lhe perguntar agora. Você crê em Deus? Se você crê em Deus, de duas uma. Ou você já é santo, ou você ainda não é e, portanto, não vive do modo como se Deus existe. Tá claro, minha gente? Por quê? Porque para Deus existir, eu necessariamente tenho que mudar de vida.
Dostoiévski, se Deus não existe, cada um tome conta da sua vida e faça aquilo que quiser. Mas se Deus existe, a minha vida deve ser outra. Deve ser completamente diferente. A primeira pergunta, então, é: Deus existe? Vocês creem que Deus existe? Vocês realmente acreditam que existe uma pessoa que criou todas as coisas? Vocês realmente acreditam numa coisa chamada céu? Vocês realmente acreditam que alguns vão para o céu e outros não vão para o céu? Vocês acreditam que alguns serão salvos e outros serão condenados? Gabriel, mas Jesus fala do amor. É verdade, Jesus fala do amor. Mas ele diz também que alguns serão salvos e outros serão condenados. Que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Eu creio em Deus. Vejam, eu creio realmente em Deus. E a segunda pergunta é: eu creio que esse Deus me criou. Vocês acreditam realmente que vocês são criatura de Deus? Vocês acreditam realmente que vocês não são feitos apenas do espermatozoide e do óvulo do pai e da mãe de vocês? Vocês acreditam realmente que dentro de vocês existe uma alma? Lembra do exercício do ano passado? Clarice lembra. Lembra do exercício do ano passado? Eu posso ter uma vida bovina. O que é uma vida bovina? É a vida de uma pessoa que não crê que tem uma alma. Vejam, você é uma pessoa ou você é uma galinha? Você é uma pessoa ou você é um pônei? A diferença entre você e um ser humano e uma vaca é alma. Só tem alma o ser humano. Eu sei, Heloísa está aqui para me lembrar, quando o Toy, o cachorrinho de Heloísa, morreu, ela ficou muito deprê, porque ela queria muito que um dia, quando ela morresse, ela encontrasse Toy no céu. E ela chorando, a bichinha: Bi, e Toy não vai estar no céu, não. Ela disse: não, vai estar. Ai, meu Deus. Veja, Toy não está no céu. Toy não está no céu. Só está no céu os seres humanos que têm alma. Você acredita que você é uma criação de Deus? Você acredita que você tem uma alma? A questão, portanto, para São Paulo, e na verdade para o cristianismo, é que você precisa conhecer a Deus para conhecer a si mesmo. Por isso, estar face a face consigo requer estar face a face com Deus. Vejam, uma coisa não pode viver sem a outra. Se você quer estar verdadeiramente face a face consigo mesmo, você precisa necessariamente estar face a face com Deus. Por quê? Porque nenhum de nós vai conhecer plenamente a si mesmo sem fazer a pergunta: a quem me criou? Tá claro? Vejam, é impossível. Vocês estão lembrados, a gente quando era criança, um dos primeiros exercícios de casa qual é? É chegar em casa e perguntar ao pai e à mãe como foi que eu estou nesse mundo, não é isso? É assim: quem é meu avô? Quem é minha avó? Quem é meu tio? Quem é minha tia? Vejam, a gente precisa perguntar a alguém de onde a gente veio. Mas o pai e a mãe da gente, com toda a boa vontade do mundo, eles só podem dizer a partir do momento deles. Graças a Deus, a gente, eu acho, né? Talvez alguém mais especial. Mas dificilmente alguém perguntar ao pai e à mãe: e antes de vocês dois, eu estava onde? Dificilmente uma criança vai perguntar isso. Mas nós que estamos aqui, já temos uma cara de ser mais do que criança, nós temos que enfrentar essa pergunta: viemos de onde? Nós cremos que nós viemos de Deus. Nós cremos que nós somos uma criatura de Deus. Nós cremos, portanto, que para eu me conhecer, eu preciso antes conhecer a Deus. Por isso, São Paulo vai dizer, vejam aí, essa frase é fantástica, preste atenção. Agora, nós vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois nós veremos face a face. Os espelhos no tempo de Paulo não eram os espelhos como os nossos. Aqueles espelhos eram embaçados, distorciam a imagem. Daí porque ele usará justamente essa metáfora para nos falar sobre o conhecimento que temos de nós mesmos e de Deus. A verdade é essa, minha gente. São Paulo aqui está dizendo uma coisa que é a mais pura verdade.
cada um sobre si mesmo e cada um na sua relação com Deus, nós nos conhecemos e conhecemos a Deus como se nós víssemos num espelho embaçado. Veja, você pode fazer 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 anos de terapia. Você nunca vai acessar aquilo que Teresa d'Ávila chamava da câmara mais íntima do castelo, do quarto mais íntimo do castelo. Por quê? Porque ali nós não entramos com terapia. Ali nós entramos com a alma. E na nossa alma não tem terapia, tem Deus. Tem Deus. Por isso, nós podemos fazer o esforço que nós quisermos para conhecermos a nós mesmos. E nós devemos fazer esse esforço, inclusive terapêutico. Mas o esforço que nós podemos fazer mais completo para nós conhecermos a nós mesmos necessariamente passa por Deus. Porque existe uma coisa dentro de nós que somente Deus tem acesso. Por isso ele diz, tanto a nós mesmos quanto a Deus, nós vemos de modo confuso, embaçado, distorcido e parcial. Mas um dia, esse dia, nós veremos face a face a Deus e a nós mesmos. E poderemos finalmente nos conhecer em plenitude. Seremos totalmente realizados, porque nos veremos como Deus nos vê, porque nos tornaremos semelhantes a Cristo. Afinal, o passaporte para a eternidade é a semelhança com Ele. Nós seremos julgados por aquilo que nós fizermos ou não semelhante a Ele. Vejam, essa é a verdade. Essa é a verdade. Um dia, eu queria muito chamar a atenção de vocês para que a gente colocasse o coração da gente nessa dinâmica. Até o final dos exercícios, nós temos que estar menos ligados à terra e mais ligados ao céu. Eu sei que nós temos que ter os pés na realidade, e nós temos mesmo que ter, porque Jesus se encarnou. Mas a minha impressão, o meu palpite, o meu chute é que nós todos que estamos aqui temos os pés, as mãos, a cabeça, o olhar, o nariz, tudo voltado para esta terra. Estou errado. Vejam, se eu estivesse falando com os trapistas ou as carmelitas, talvez eu precisasse dizer a eles e a elas, lembrem de ter os pés na realidade, para vocês não ficarem sendo tão espirituais que vocês saiam da terra. Mas nós que estamos aqui, sejamos francos. Quanto do nosso tempo, durante as 24 horas que nós temos no dia, nós colocamos o nosso coração nas coisas eternas? Pare e pense, quantas são as vezes que durante o seu dia você pensa que um dia, em algum momento, pode ser hoje, você vai se apresentar diante de Deus? Veja, muito provavelmente eu e vocês passamos o nosso dia inteiro tentando dar conta das coisas. Não é isso? Vendo se até o final do dia a gente não enlouquece. Vendo se até o final do dia a gente não precisa ser internado de tão cansado que a gente está. Vejam, a nossa atenção está muito mais aqui do que lá. O que eu queria é que agora, durante esses exercícios, especialmente agora nesse começo, porque vejam, minha gente, os exercícios quaresmais, eles servem a gente para treinar o olhar da gente para o que a gente vai fazer no trido. E lá no trido, o que nós vamos ver, como diz São Paulo, é menos uma coisa da terra e mais uma coisa do céu. Nós estaremos vendo Jesus sendo crucificado, mas o que está colocado ali é muito mais do que um homem crucificado. O que nós vamos ver, nós dizemos, né? Ele desceu à mansão dos mortos. A gente fica achando que é aquele filme de Hércules, Hércules entrando no reino de Hades. É muito mais do que isso. Vejam, se a gente agora, nos exercícios quaresmais, a gente não treinar o olhar da gente, o ouvido da gente, a alma da gente para as coisas perenes, para as coisas eternas, para as coisas do céu,
quando a gente chegar no trido, para a gente, vai ser só um monte de celebração. Por isso eu queria chamar a atenção para isso. Um dia, nós veremos Deus face a face. Um dia, pare e pense, escute, é verdade. Eu sei que tudo que você vê ultimamente é story, mas a verdade é que um dia, esse Deus que nós falamos, nós vamos ver, olho no olho nós vamos ver. Nós um dia vamos ver Jesus. Nós vamos ver Jesus. E o que é o julgamento depois da morte? É que nós teremos acesso a nos ver face a face. Porque agora, eu e vocês, a gente vai na frente de um espelho e a gente vê a carcaça face a face. A gente vai na terapia e tem aqui um monte de psicólogo. Por mais que a gente se esforce a chegar lá, a gente está sempre dando uma de doida. Não está. A gente está sempre dando uma rabiada. Está sempre para não se encarar a si mesmo. Quando eu e vocês morrermos, nós vamos nos ver face a face. E não vai ter mais nem WhatsApp, nem Instagram, nem ninguém para você responsabilizar pelo fato de você não estar consigo mesmo. Não vai ter mais o patrão, o chefe, não vai ter mais o filho, não vai ter mais o marido, não vai ter mais a esposa, não vai ter mais a comunidade, não vai ter mais ninguém para você dizer, por causa de eu não olho para mim mesmo, por causa de eu não estou comigo mesmo. Quando nós morremos, diz a tradição da igreja, eu me encontro comigo mesmo sem máscaras. Eu vou me ver tal qual eu sou. A pergunta, então, importante para esse exercício quaresmal é a seguinte: faça um exercício. Se você agora, portanto, morresse e você se encontrasse face a face consigo mesmo, o que você acha que você veria? O que você acha que você veria? Lembrando sempre, nós seremos julgados por aquilo que nós fazemos ou não fazemos, semelhante a Jesus. É aqui, portanto, que entra o espírito da quaresma. Aquilo que nós faremos nos próximos 40 dias, que é um pouco mais, né? Nos próximos dias, até o tríduo pascal. Na verdade, durante toda a nossa vida, São Paulo disse de um modo claro, prestem atenção nessa palavra de São Paulo. Quando eu era criança, eu falava como criança, eu pensava como criança, eu raciocinava como criança. Depois que me tornei adulto, eu fiz desaparecer o que era próprio da criança. Toda a teologia de Paulo é nos mostrar que nós devemos deixar de ser crianças para nós nos tornarmos adultos. Atenção aqui, cuidado para não contrapor isso ao convite de Jesus para nós nos tornarmos como crianças. São coisas distintas, tá? O que São Paulo quer nos dizer é que nós precisamos amadurecer a nossa experiência de fé, amadurecer a nossa humanidade, porque só assim nós poderemos, como ele também diz, alcançar o estado de homem perfeito, alcançar a medida da estatura da plenitude de Cristo. Vejam que coisa linda, olhem para mim. Sabe o que São Paulo está tentando dizer à comunidade de Corinto? É assim: eu e vocês um dia, nós temos que chegar a ter o tamanho de Jesus. Vejam que coisa impressionante, só nós cristãos temos isso, só nós temos isso. Nenhuma fé, nenhuma religião tem a ousadia de dizer que nós somos convidados a ter a estatura de Deus. Nenhuma religião, nenhuma fé tem a ousadia, a audácia, a coragem de dizer que nós nascemos para ser divinos. Só nós temos essa ousadia. Só nós, como diz São Paulo, somos convidados a ter a estatura de Cristo. Só nós devemos ter a altura de Jesus Cristo. E para isso nós temos que amadurecer. Para isso nós temos que nos tornar adultos na fé. Para São Paulo, o desafio de todo ser humano é tornar-se adulto.
nada mais atual para nós que vamos nos tornando uma geração de adultos infantilizados. Também na fé, viu? Também na fé. A parte da psicologia, daqui a pouco a gente chama os universitários para ajudar. Mas na fé, se tem uma coisa hoje presente entre nós católicos, cristãos de um modo geral, na humanidade de um modo geral nós estamos infantilizando, mas na fé, quantos de nós estamos participando de uma experiência de fé que é infantilizada, que não nos ajuda a amadurecer na experiência com Deus, que não nos ajuda a tornar adultos na experiência com Deus? E é isso que São Paulo está nos chamando a fazer, nos tornar adultos. Por isso ele mostra que nós nascemos para amadurecer, que não podemos permanecer infantis, porque para ele a realização cresce no coração humano se nós chegamos à estatura de Jesus, ou seja, se nós vamos nos tornando maduros como Jesus foi, se nós vamos adquirindo as suas características. Eu queria que vocês grifassem isso agora, viu? Jesus é um homem tão maduro que só pode ser divino. Nenhum ser humano é tão maduro como Jesus. Jesus é tão maduro que só pode ser divino, mas ao mesmo tempo, ele é tão proximamente divino que só pode ser humano. Vejam, Jesus ele é tão maduro, tão profundo, que ele chega a ser divino. E ao mesmo tempo, ele tem uma divindade tão próxima, que é humana. E como Jesus fez esse processo em si mesmo, para além de sua natureza. Muito bem, agora nós começamos o que é Quaresma. Como foi que Jesus fez o processo de se tornar adulto? É estranho a gente dizer isso, né? Porque às vezes a gente acha que Jesus nasceu uma criança já dizendo, em verdade eu vos digo. A gente acha que tiraram Jesus de dentro de Nossa Senhora e ele já começou a dizer, irmãos, cortai cordão umbilical. Agora, dizei a todos... Não, Jesus foi uma criança, Jesus foi um adolescente, Jesus deve ter feito birra, Jesus deve ter chateado Nossa Senhora, incomodado São José, deve ter chegado depois da hora que tinha combinado em casa, Jesus deve ter feito, se eu disser arruaça com os amigos, é demais? Jesus devia ter os coleguinhas e devia de vez em quando, sei lá, fazer uma coisa... Devia ser. Jesus era um de nós. Jesus foi igual em tudo a nós, menos no pecado. E chegar depois do horário combinado não é pecado, é ser adolescente, é ser jovem. Veja, Jesus foi um ser humano como todos nós. Significa que também Jesus foi amadurecendo. Jesus foi se tornando adulto. Jesus foi se tornando homem. Jesus aprendeu a ser um homem. Jesus aprendeu a ser adulto. E como ele fez isso? Nos diz a Escritura, entrando no deserto. Ficando 40 dias ali, sozinho, conhecendo-se a si mesmo, entrando em contato com suas perguntas, com suas lutas interiores, combatendo os seus demônios. A Quaresma, sejamos claros, é um caminho apenas para quem deseja amadurecer. Vejam, a Quaresma é só para quem quer ser adulto. Só. A Quaresma não é um convite para a gente ser criança, apesar da gente se tornar como criança. Mas, necessariamente, o caminho quaresmal é um caminho de adultecer, de amadurecer. A igreja não recomenda, vejam, a igreja não recomenda que nos exercitemos na oração, no jejum, na esmola, por amor à penitência, mas por amor ao próprio ser humano, que só cresce se entra em si, e só entra em si se fica consigo mesmo e com Deus. A oração. Portanto, no tempo quaresmal, nós temos que rezar. Não tem opção não, viu? No tempo da Quaresma, nós temos que rezar com mais disciplina. Nós temos que enfrentar nós mesmos. Lembrem, o principal desafio da oração não é estar com Deus, é estar conosco. O que nós evitamos na oração não é estar com Deus. O que nós evitamos na oração é estar com a gente mesmo.
Porque quando a gente estiver com a gente mesmo, a gente vai sentir uma dor do pé, a gente vai ter raiva de alguém, a gente vai ficar preocupado com alguma coisa que a gente tem que fazer, a gente vai lembrar de uma coisa triste que aconteceu com a gente. Mas a oração não é outra coisa senão a experiência do deserto, de ficar consigo mesmo, de enfrentar, muitas vezes, a aridez de nós mesmos. Portanto, a oração. A gente amadurece se a gente estar consigo mesmo e com Deus. A oração. A gente amadurece se é capaz de vencer a si mesmo. O jejum. Essa conversa fiada do mundo de hoje, de dizer que eu sou feliz e sou realizado quanto mais eu faço o que eu quero, é mentira. É mentira, é uma conversa fiada. É conversinha mole. Essa ideia de que quanto mais eu faço o que eu quero, quanto mais eu dou prazer a mim mesmo, quanto mais é primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quanto mais é a minha própria vida, isso é mentira. Não me digam que nós somos mais felizes do que os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós. É mentira. Nós somos a geração que mais se mata, nós somos a geração que mais se droga. Não me venham com essa conversa fiada de que porque a nossa geração é a mais livre da face da terra, nós somos mais felizes do que todas as outras gerações. É mentira, é mentira. Não é quanto mais nós fazemos o que nós queremos. Quanto mais eu faço o que eu quero, mais eu deixo solta a minha própria paixão. Lembrem, se fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, fosse sinal de santidade, nós deveríamos entrar nos presídios e começar o processo de canonização. Porque o presídio é o lugar das pessoas que fazem aquilo que vem na cabeça. Eu faço o que eu quero. Vejam, se eu faço o que eu quero, me dá alegria, significa que quanto mais eu deixo solto o meu querer e a minha vontade, mais eu sou feliz. E isso não é verdade. O que a igreja então diz? O que é que Jesus diz quando ele discute com a tentação no deserto? Que quanto mais eu nego a mim mesmo, mais eu sou feliz. Lembram de Jesus dizendo? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Só que o que nós queremos hoje é reescrever o Evangelho. A gente quer dizer assim, Jesus, não diga isso, viu? Porque é feio. Diga isso não, Jesus. É tão chato isso. Muito... Direitos humanos. Jesus não está nem aí para isso. Jesus deixou muito claro, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. E não faça o que quiser. Jesus não disse isso. Negar-se a si mesmo é fazer jejum. E aí é claro, né? Eu e vocês não somos ainda Jesus. Eu e vocês não somos ainda São Francisco. Eu e vocês não somos ainda Teresa de Calcutá. Eu e vocês somos os cristãos do dia a dia. Por isso é que a igreja convida a fazer jejum, a fazer determinadas penitências que mostrem a mim mesmo que eu sou capaz de deixar de fazer alguma coisa que eu queira, para que eu me exercite na minha vontade. Parênteses. Toda sexta-feira do ano, segundo a Igreja Católica, é dia de abstinência. Toda, viu? Toda sexta-feira do ano é abstinência de carne. Aí, o que é que o direito canônico permite em cada país? Que os bispos, eles vejam o melhor modo de dizer isso. Aqui na nossa igreja, no Brasil, os bispos decidiram o seguinte, que você pode, toda sexta-feira, ou fazer jejum de carne, o que significa deixar de comer todas as carnes, menos frutos do mar, ou você pode tirar o jejum de carne e fazer alguma prática de penitência. Pode ser qualquer uma. Ok? Mas toda sexta-feira é dia de jejum. Toda sexta-feira é dia de jejum. Existem 2 dias que são dias de jejum e abstinência. Ok? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão são dias de jejum e abstinência. A gente se abstém de carne e faz jejum. Ou seja, faz uma refeição completa e as outras 2 a gente soma e vira uma. Na quantidade. Mas todas as sextas-feiras do ano, para nós católicos, é dia de abstinência. Pode ser uma abstinência de carne, ou se você não puder fazer abstinência de carne, você troca a abstinência de carne por uma outra coisa. Mas você precisa fazer penitência. Para quê? Para que na sexta-feira santa, toda sexta-feira é lembrar a sexta-feira santa, você se recorde do que Jesus precisou perder por você.
Perder uma carne, para quem perdeu a vida, é o mínimo. Jejum. Mas, se nós falássemos em oração e em jejum, nós correríamos o risco de ficar o quê? Espiritualmente no próprio umbigo. Eu. E a igreja, que é mais sábia do que todos nós juntos, nos lembra que também é dia de esmola. A esmola significa eu devo me desdobrar pelos outros. Eu preciso me sacrificar pelos outros. Eu preciso partilhar com os outros. Então a esmola pode ser aquilo que nós estamos habituados a pensar, dar alguma coisa, dar um alimento, dar uma roupa, dar uma cesta básica, mas pode ser dar o seu tempo e visitar uma pessoa no hospital, e visitar um asilo, ser paciente durante todo o dia. No trânsito, por exemplo, não xingar a mãe de ninguém. É uma grande caridade, é uma grande esmola que nós fazemos. Vejam, oração, jejum e esmola. Nos próximos exercícios, portanto, o que nós vamos aprofundar são 3 realidades que São Paulo indica como necessárias para que um dia nós possamos ver face a face. Um dia, cada um verá a si mesmo. Alegria para uns, tristeza para outros. E verá a Deus, assim esperamos. Até lá devemos nos exercitar. Como diz São Paulo, se nós fizermos isso, não seremos mais crianças, instáveis como as ondas, agitados por todo o vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens e da sua astúcia que nos induz ao erro. Parece-me um bom projeto de vida. Não ser tão instável e arrastado por qualquer ideia que se apresente a mim. Não ficar tão dependente da aprovação das pessoas. Não ser tão vulnerável ao erro. Talvez seja um bom começo. Para isso, eu devo conhecer a Deus que me conhece por dentro e sabe para que eu existo. A pergunta, então, para nós começarmos a concluir, é: será que eu realmente creio em Deus? Afinal, em que eu tenho acreditado? Aquilo em que eu creio, um dia eu verei face a face. São as perguntas para o nosso próximo encontro. Entremos, portanto, no deserto, que é Quaresma, que comecem os exercícios. Vejam só. Para hoje, então, o que é que nós temos? A primeira coisa, a compreensão de si mesmo. Deixa eu fazer as perguntas para a gente aprofundar daqui a pouco na adoração. É um exercício, né? Então, é muito importante, pessoal, que a gente coloque ritmo ao que a gente vai fazer até o Tríduo Pascal, tá? Até a próxima terça, é muito importante, se a gente puder, que a gente dedique um tempo do nosso dia, a nossa oração, enfim, para que a gente possa aprofundar essas perguntas, para que faça sentido o caminho que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo um caminho quaresmal. Então, se a gente não ficar atento até a próxima terça-feira, aquilo que é proposto, na próxima terça-feira eu vou dizer uma coisa que precisa de agora. A gente vai ficar meio Frankenstein, vai ficar meio um monte de pedaço desconexo. Primeira pergunta. Eu sou uma pessoa que procura se conhecer, que procura conhecer-se a si mesma. Eu reconheço a importância disso para a minha vida. Eu procuro uma rotina que me permita estar comigo mesmo. Essa é a primeira questão. Você procura se conhecer? Você sabe da importância disso para a sua vida? Na sua rotina, você procura criar momentos para que você esteja consigo mesmo? Pode parecer, como é que diz? Mindfulness, mas não, viu? Pode parecer só coisa de autoajuda, mas não é. Lembrem, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Thomas Merton, essa galera toda diz: o pressuposto da vida espiritual é o autoconhecimento. Ninguém se aventure a tentar conhecer Deus se não procurar conhecer a si mesmo, viu? Tem que conhecer a si mesmo. Segunda coisa, aí a gente começa a falar de Deus. Eu já conheço a Deus? Pergunte-se aí, você já conhece Deus? Você já conhece a Deus?
Você já teve uma experiência com Deus? Você nutre uma intimidade com Deus que lhe ajude a conhecer a si mesmo? Veja, você pode ter uma vida de oração em que você só repete um monte de oração. E você pode ter uma vida de oração em que você precise entrar em si mesmo. Por exemplo, eu posso rezar e dizer assim: Jesus, tu sabes como tu és grande, Senhor, eu te louvo, eu te bendigo, tu és o Senhor da minha vida. Isso é bom, viu? Mas ao mesmo tempo existe um outro tipo de oração, que é assim: Jesus, eu estou próximo a ti. Eu tenho coragem de entregar minha vida a ti. Eu, no meu trabalho, sou um sinal da sua presença. Eu, dentro de casa, procuro amar os meus filhos, a minha esposa, o meu esposo. Veja, eu posso ter uma intimidade com Deus em que eu peça que Ele me ajude a ser melhor, a amadurecer, como São Paulo está pedindo aqui. E 3, recordo com alguma frequência que um dia eu verei ou não a Deus face a face. Eu tenho me dado conta da finitude desta vida, sério, a quaresma, como oportunidade para chegar a Deus. Veja, essa terceira questão é a seguinte. É aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia de um modo mais elegante, mas eu vou parafraseá-la. É assim: se eu quiser saber como eu devo viver, eu devo me perguntar como eu quero morrer. Vou dizer de novo, viu? Teresa d'Ávila diz mais bonito. Claro, né? Ela diz assim: se eu quero saber como eu devo viver, eu preciso me perguntar como eu quero morrer. Porque quando eu me pergunto como eu quero morrer um dia, eu necessariamente vou precisar reformular a minha vida para que quando eu morrer, eu morra daquele jeito que eu quero. Por exemplo, eu quero que quando eu morrer, as pessoas... Lembrando o Frei Evandro, que celebrou a missa com a gente aqui uns dias, e lembrou de uma pessoa que quando morreu, todo mundo ao redor dizia: graças a Deus, ninguém aguentava mais ele. Por exemplo, isso. Você quer, quando você morrer, tá lá o seu corpo, pense. Tá lá seu corpinho, bem velhinho, se Deus quiser, né? Pra gente viver bem muito. Tá lá o seu corpinho no caixãozinho, e tá sua família ao redor, seus amigos ao redor. Você quer que as pessoas pensem em o que naquela hora? Graças a Deus, tinha que aguentasse mais. Ou então, poxa vida, era tão bom estar com ele, estar com ela. Você quer que as pessoas, no dia do seu enterro, elas compareçam? Ou no dia do seu enterro, elas... filho, não tem mal o que fazer. Vou ver Guilherme. Não, nada. Eu saí daqui lá pro Parque das Flores. Não. É longe demais, pelo amor de Deus. Não vale o Uber. De jeito nenhum. Veja, você quer morrer de que modo? Você quer morrer mais parecido com quem? Você quer morrer acreditando em quê? Você quer que as pessoas lembrem? Você quer ter feito o quê até lá? Por isso Teresa d'Ávila diz, né? Para eu saber como eu devo viver, eu preciso me perguntar como é que eu quero morrer. Essa é uma boa pergunta para a quaresma, viu, minha gente? Os trapistas da velha guarda, eles costumavam ter dentro do quarto um crânio. Um crânio em cima da mesa. Para eles lembrarem o tempo todo: vai ser minha hora um dia. Minha hora um dia. Um dia eu vou morrer. Porque a gente, nesse carnaval permanente em que a gente vive, né, nessa euforia em que a gente vive, a gente poucas vezes lembra que é finita a vida, né? Que acaba. E como diz Terezinha também, Manu nunca mais, viu? Como diz Terezinha, ó, é um sopro. Acaba. Mais cedo ou mais tarde. Por isso que Jesus diz: havia um homem que trabalhava sem parar. E tudo aquilo que ele conquistava, ele colocava dentro de um armário.
E ele colocava dentro do armário, ele colocava dentro do armário, e ele ficou muito rico. Aí Jesus diz: louco, hoje mesmo a morte pedirá tuas contas. E o que terás deixado? Louco, o que estás fazendo com a tua vida? A quaresma é um bom momento para isso. Para a gente se perguntar o que é que Jesus vai dizer a gente quando a gente encontrar com ele. Bem-aventurados, bem-vindos, vinde benditos do meu Pai, ou afastai-vos, porque eu não vos conheço. Já parou para pensar nisso? A quaresma é um bom momento para pensar nisso. Quando eu e vocês morrermos, nós vamos nos apresentar diante de Jesus e ele vai dizer: a uns, ele diz, a uns eu direi, vinde benditos do meu Pai, para o reino que desde sempre eu vos preparei, porque eu tive fome, tive sede, eu estava nu. E a outros eu direi, afastai-vos, malditos, porque eu não vos conheço. Não vos conheço. Tem tudo a ver com isso aqui, conhecer. Jesus conhece você? Veja, você é um ilustre desconhecido para Deus, porque vocês estão vendo, né? Ele vai dizer assim, se ele conhece você ou se ele não conhece. Bem-aventurados os que aqui forem íntimos de Deus, porque ele dirá, vinde bendito do meu Pai. E infelizes de nós, se nesta vida nós formos ilustres desconhecidos para Deus, porque ele dirá, afastai-vos, malditos, eu não vos conheço. Vamos pedir então que até a próxima terça-feira a gente aprofunde nisso. O desejo de conhecer a si mesmo para nós conhecermos a Deus. O desejo de nós conhecermos a Deus para nós nos conhecermos e desse modo nós encontrarmos a realização plena. Vamos fazer isso agora plenamente, ainda não plenamente porque só no céu, mas olhando para Jesus. Porque é isso que a gente faz na adoração, né? Na adoração nós vemos face a face.